O Leão venceu, meus amigos. O Leão venceu e está na briga 1-0 com gol aos 45 do segundo tempo. Gol de Jaderson, meu querido Michel Anderson. Ele que, desde aquele choque na cabeça na final do Campeonato Paraense, ele ainda não tinha feito gol e também não tinha feito uma partida boa com a camisa do Clube do Remo, né? Pelo menos não daquele jeito indiscutível que o torcedor se acostumou a ver o Jaderson, né? Que era sempre um símbolo de muita entrega também, de poder de marcação e também de chegada na frente no ataque. Ontem ele foi bastante oportunista, né? Ele apareceu na área para completar no segundo pau, 1-0 no segundo tempo para o Clube do Remo, Michel. E o Remo é um time que ao longo desse campeonato tem se provado, além de ser competente em boa parte dele, ser uma equipe larga, como as pessoas falam no jargão popular. Sim. Michel. Porque aconteceu ontem, o resultado que eu achava improvável, do Atlético Goianiense vencer o Furacão. Um Furacão que vinha de uma sequência, acredito que de sete vitórias consecutivas. Um negócio de maluco. 3 meses sem perder lá. Negócio de maluco. E o Atlético perdeu ontem pro Aliás, Goianiense. não, eu tô falando do Operário, né? 3 meses sem perder o Operário. Ah, sim. Desculpa. Pois é, Michel. Então, o Remo agora tá em 9º lugar, mas está a 3 pontos do Atlético Paranaense, é o próximo adversário azulino. Mas falar sobre o jogo de ontem contra o Operário. Teve gente que, como você falou, não gostou muito da partida azulina, mas eu já esperava um jogo meio amarrado, porque contra o Operário é sempre assim. Não vi nenhum jogo assim do Operário na minha vida que tenha sido uma trocação e tudo mais, os dois times que não paravam de atacar. O Operário teve oportunidade, principalmente chutando de fora da área. O Igor Vinhas, que entrou no segundo tempo ontem no lugar do Rangel, que sentiu um problema na lombar, fez 2 defesas espetaculares. Isso prova que o Remo tem um alto nível hoje no gol, não só no titular e o Marcelo Rangel. A gente lembra muito do que aconteceu ano passado também, quando o Igor Vinhas, quando o Léo Lang, precisou jogar, né? O Léo Lang, que hoje é o 3º goleiro do Clube do Remo. Igor Vinhas ontem foi muito bem e o Remo foi ali mastigando, levando o jogo no final, até conseguiu vencer na última bola, Michel. Eu não achei uma partida horrível do Remo, muito longe disso. É uma partida protocolar. Se não foi uma partida boa, como alguns acham, mas ela foi bem melhor do que vinha fazendo com o Antônio Oliveira. Então, isso já me dá o alento de que em uma semana o Guto conseguiu posicionar a turma e dar uma cara um pouco diferente, né? Lógico que ainda não é o que ele quer, mas já melhorou bastante. E isso já me deixa esperançoso, porque por mais que em alguns jogos do Remo era difícil de ver, porque você via que não tinha jogo. O Remo não colocava essa bola no chão, não saía para o jogo, se desfazia da bola. E se nesse jogo ainda aconteceu isso em alguns momentos, mas em outros o Remo conseguiu ter pelo menos uma noção do que estava fazendo em campo. E isso já me deixa esperançoso, porque o material humano a gente sempre disse que tinha, né, que existia dentro do Baianão, porque é um elenco qualificado. Ah, esse jogador aqui não dá, é fulano, ciclano e tal, não sei o quê. Mas se você for olhar numa média do que a divisão te proporciona, são jogadores que ou são da divisão, e aí você consegue competir, ou são acima da competição. Então, se encaixar, acho que fica bem promissor. E acredito que essas 2 vitórias que vieram com o Guto, essas duas vitórias vão mudar o ambiente totalmente, os caras vão passar a acreditar no que o Guto está falando mais ainda, né? E a tendência é que o Remo embale. Eu sempre falo aqui, o Remo embalado é difícil de segurar. Quando o Remo embala, quando os caras se unem para ir para quase todo o time, né? Mas no Remo é diferente porque o Remo tem a torcida. E quando a torcida abraça o time e vai, meu amigo, é difícil de segurar. Então, estou feliz por isso. Vi algumas coisas positivas. Tem jogador ainda para entrar no time. Pô, você jogou sem o Reinaldo, o Jorge, que é um lateral de qualidade, mas você tem um Sávio ali, eu não vou nem contar. Aí você tem Cantígio fora,
Pedro Rocha fora. Então, assim, você tem várias peças. E aí que tá o detalhe. Eu não sei se você tem informação de bastidor, Michel, mas chegaram a ver comentários na internet de amigos da imprensa, e agora eu não vou conseguir lembrar o nome, perdão, tá? Se eu não conseguir lembrar. De que o Natan e o Cantillo estão atrás porque o GPS deles não tá ali de acordo com o que o Guto estabeleceu. É isso? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. O Cantillo vai no banco, né? No jogo passado, se eu não me engano. Porque o Natan, por exemplo, tá saudável e ele perdeu a posição. Isso, perdeu posição. E vai ser assim, cara. E vai ser assim. Quem quiser jogar vai ter que ralar o bumbum no chão. Pois é, e GPS aqui que eu tô falando, pra ser bem mais claro, os caras não estão correndo o suficiente, segundo o Guto Ferreira. E a gente usa o termo de GPS porque os caras têm como medir com precisão exata o quanto cada um tá correndo. E se tiver alguém dentro desse time do Remo que não vai correr, é o Grego. Se tem alguém que não vai correr, para mim, na coletiva de ontem ficou bem claro. Se tem alguém nesse time que pode não correr dentro de campo, é o Grego. Porque é o seguinte... Porque ele é diferente. Ele tava ali numa posição de meio armador de 10. Ele jogou de 10 no Clube do Remo como a gente esperava. Pelo menos eu esperava assim. Porque ali na posição de primeiro e segundo volante tem de lote. Sim. E não tem por que ele jogar lá. E ele provou 2 vezes ontem que ele tem visão de jogo. Acabou que as 2 bolas que ele meteu, o cara estava impedido, sim, mas ele viu um espaço ali. Isso, exatamente. Ele viu um espaço ali, deu pra notar que ele tem visão. Ele é muito diferente, ele é muito diferente. Ele é acima da divisão, sem dúvida nenhuma, né? E olha que ele está há muito tempo sem jogar, né? Então, pelo falar do Guto, você já entende que ele vai tratar o cara de uma forma diferente, que conta com ele para clarear essa parte ofensiva do Remo. E é isso que vai acontecer, essa é a tendência pelo falar do Guto, né? Tem uma galera falando aqui, que foi o que a gente comentou ontem também, que até viralizou um pouquinho da situação, que o Guto demora muito para mexer no meio de campo. O Mataus fala sobre isso no decorrer da transmissão, reclama sobre isso, porque ele mantém os 3 do meio de campo. O jogo estava equilibrado, que possivelmente seria a resposta. Ele acabou não respondendo a pergunta, né, que eu fiz para ele. Mas, e quando ele mexe, ele coloca o Pedro Castro. E aí, gente, que bom que deu certo. Né? Eu até brinquei, né, que o Jaderson entrou aos 41, eu falei, vai fazer o quê? Só se ele for mágico, aos 41 não tem nada para fazer em campo mais. E ainda teve, né? Ainda bem que deu certo. Mas se não tivesse dado certo, se o empate tivesse acontecido, ou se a derrota viesse, hoje a gente estaria falando por que o Guto demorou para mexer no meio de campo e por que o Guto optou primeiro pelo Pedro Castro, tendo o Jaderson e Pavani no banco de reservas. Eu tenho certeza que isso aconteceria, porque muita gente, quando entrou o Pedro Castro, falou, não acredito e tal, não sei o quê. E eu nem acho o Pedro Castro todo esse jogador ruim, não. É porque, na minha visão, Pavani e Jaderson estão à frente do Pedro Castro para fazer a função que ele pediu. Pois é, bom que deu certo. E né? A escalação que o Guto colocou ontem faz sentido ainda mais para essa questão do Grego, né, do Panagiotis, de dar um pouco mais de liberdade para ele criar e sem tanta responsabilidade de marcar ou correr, justamente por colocar 2 caras que conseguem morder muito bem nessa marcação. Né? A escalação do Remo no meio de campo foi Caio Vinícius e Jaderson, além do Grego. E ele ressalta o poder de marcação do Natan, né? Então acredito que ele, no segundo tempo também. Acredito que ele quis fazer isso mesmo, dar uma proteção maior pro Pana poder não correr tanto, né? Não se desgastar tanto e poder proteger ali. Eu não sei se em casa ele vai manter essa parada. E eu não digo nem correr tanto, Michel, porque os caras correm pra caramba. Não, mas eu digo de... Não, você acabou de falar de GPS, porque não, assim, claro. Eu falei no mesmo sentido que tu falou, porque se for falar assim, então eu não posso falar que o GPS do Natan e do Cantillo tá abaixo. Porque os caras correm também. Agora não correm no que ele precisa. Eu digo no sentido de você ter ali poder para recuperar a bola e já entregar para um pé qualificado, sabe? Como é que é? Mais à frente. É uma coisa que faltava no Remo. E tinha gente que não estava rendendo, né? De você conseguir roubar ali a bola, de ter 2 caras dedicados ali em roubar a bola e que também sabem jogar com ela no pé, principalmente Sim. o Jaderson, mas entregar justamente pro Grego, pro Panagiotis, que sabe o que fazer com ela. E imagina tu ter essa proteção ali
e poder ter um Panagiotis mais inteiro, né, mais 100%, ter um Pedro Rocha qualificado, mais próximo da área, ter um Diego Hernandes que sabe e é bom no X1. Enfim, aí você começa a ter várias opções de poder dar uma liberdade maior para o lateral, que é no caso, acredito que o Marcelinho vai subir mais do que o Sávio e do que o Jorge, né? O Marcelinho tem essa característica. Então, assim, começa a se desenhar um cenário muito favorável nessa parte ofensiva do Remo e que se o Guto for manter, pô, é muito bom. Eu ainda quero ver, não sei se a gente vai conseguir ver, mas espero que a gente veja um meio de campo com Caio Vinícius, Jaderson e Panagiotis. Porque o Jaderson é esse cara que corre o campo todo e te entrega uma qualidade de passe e te entrega também um poder de marcação alto. Então esse é o meio de campo que eu gostaria de ver no Remo. Não sei se o Guto pensa dessa forma. Espero que ele pense e que a gente consiga ver, porque eu acho que vai dar muito certo o meio de campo dessa forma, apesar do Jaderson não ser o Jaderson que a gente se acostumou a ver. Mas eu acredito que ele ainda tenha tempo para recuperar e chegar nesse patamar até o final da Série B. Vamos ouvir o Guto Ferreira, meus amigos, porque ele falou sobre alguns pontos na coletiva de imprensa de ontem e falou principalmente sobre controle, que o Remo teve em alguns momentos o controle da partida, então vamos ouvir aí o técnico azulino. A gente sabia que a gente vinha enfrentar uma equipe aqui que há 3 meses não perdia. Nós temos uma semana de trabalho, bem dizer. Foram 2 dias antes do primeiro jogo, 2 treinos de 20 minutos e acabamos ganhando em casa. E hoje vinha um time que tem a posse de bola como a sua força, né? Então nós procuramos trabalhar muito bem a parte defensiva para equilibrar, para não sofrer. Sabíamos que uma das forças deles era um chute de fora. Acho que boa parte do jogo nós conseguimos impedir isso, né? Não impedimos todo o jogo, porque também acontece, mas tivemos os goleiros, os dois em bons momentos, e outros a bola saiu, ou seja, nós conseguimos controlar, mesmo não tendo a posse, nós conseguimos controlar o time do Operário. Tá aí, meus amigos, o Guto conseguiu controlar o time do Operário. Mataus Pauxis, tudo bem? Bom dia pra você, Mataus. Você concorda com o Guto? No Sem Bola sim, João Vanderlei. Bom dia a você, bom dia ao Michel Anderson, toda a nossa equipe, toda a nossa audiência, galera que já está aqui discutindo, inclusive, sobre o critério, né, de desempate Atlético Goianiense e Remo. Hoje o Atlético está à frente do Remo pelo confronto direto. Teve um empate e uma vitória, mesma pontuação, mesmo número de gols, mesmo número de saldo de gols e tudo mais. Então, eles estão equilibrados em tudo isso, mas confronto direto é o outro critério, por isso que o Atlético está à frente. Então, respondendo aí a galera que está no chat discutindo sobre isso. Cara, sobre o controle de jogo, eu acredito que o sem bola do Remo nesse jogo foi um sem bola que no início ele faz uma marcação-pressão bem interessante nos primeiros 15 minutos, não deixa o Operário sair para o jogo, e o Operário ele começa a tentar colocar mais gente nessa saída de bola, e aí começa a funcionar, só que falta gente lá na frente para de fato ter um volume de chances criadas. Isso é fato, foi um jogo com pouquíssimas chances criadas, talvez os melhores momentos da galera lá que faz 10, 15 minutos de compacto sejam muitos lances esporádicos, só que desde a origem do lance, né? Porque foi um jogo com poucas chances de cada lado, poucos chutes certos, se eu não me engano foram 4 do Operário e 3 do Remo, chutes em direção ao gol de fato nessa partida. Então foi um jogo com poucas oportunidades. Pro Remo, que era o visitante e enfrentou um Operário que vinha invicto em casa, mas principalmente um Operário que vinha até mesmo com muitos empates em casa, mas empates com um volume de jogo aplicado ali, não só posse de bola, mas volume ofensivo, foi um jogo em que o Remo conseguiu, dá pra gente dizer que no geral a defesa do Remo na maior parte, principalmente o primeiro tempo inteiro, controlou o Operário. No segundo tempo acho que teve uma queda, o Operário começou a crescer. Acredito que muito porque o Operário mexeu antes que o Remo e começou a ter jogadores com mais intensidade, por exemplo, aquele cabeludinho, acho que era Pedro o nome dele, o que entra... Pedro Vilhena, que tecnicamente talvez não seja tão acima, mas como ele entra com uma intensidade a mais, naquele momento ele começa a dar um trabalho para a defesa do clube do Remo, mas o Operário, Daniel Amorim,
não fez nada, centroavante foi anulado, e é um jogo, cara, que a gente pra mim, a gente tem que valorizar o que Klaus e Kaique fizeram também, porque se o Operário foi forçado a jogar muitas bolas na área, e essa bola na área, em termos de cruzamentos ali pro meio da área, a defesa estava saindo. Kaique estava muito bem. Eu votei no Klaus para melhor em campo, porque eu acho que foi uma partidaça do Klaus. Normalmente a gente só fala do Klaus quando ele faz besteira com a bola, então a gente tem que valorizar quando o Klaus tem jogos bons assim. Mas o com bola do Remo claramente ainda falta evolução, né? E não sei se vai chegar no nível que a gente imaginava lá atrás que esse time do Remo poderia chegar, por exemplo, em termos de organização ofensiva. Poucas vezes o Remo atacou assim. Fora de casa, esse desenho tende a se repetir muito mais. Dentro de casa, contra adversários que querem ter a posse de bola, por exemplo, um CRB, isso aí deve se repetir também, mas a gente dá a ver uma certa dificuldade do Remo na hora de ter aquela dinâmica ofensiva que de fato funcione. Na transição, desde o início do campeonato já vem funcionando, e o Guto resgatou isso. Mas na organização acho que dá falta um pouquinho mais. E bate muito naquela tecla que o Michel sempre fala, né? Do tal meia para resolver. Talvez o Pana seja esse cara. Mas ele é um cara também que claramente ainda precisa de um ritmo ainda maior para entregar isso com mais volume dentro do jogo também, né? Porque quando ele apareceu bem. Mas talvez ele tenha aparecido menos do que o Remo precisou nesse jogo. E para mim, um ponto que tem que ser chamado a atenção é como o Diego não apareceu no jogo. Eu acho que o Remo precisa resolver isso, porque o Diego foi fundamental contra o CRB e contra o Operário. O Diego não aparece, pouquíssimos toques, e o Remo, para mim, sofreu muito por conta disso. Meus correligionários. Deixa eu mandar acabei de receber uma ligação, mandar um abraço à audiência altamente qualificada. Recebi a ligação de Hércules Júnior. Opa. Papai Hércules. Aí sim. Meu papai, Seu papai. pai. Meu papai. Pra quem não Pegou sabe, no colo. empresário e pai do Rony, que tá aqui em Belém, né? Veio resolver alguns problemas particulares e veio aqui passear, dar uma olhada, né? Enfim. E ele disse que o Remo vai subir. Na visão dele, o Remo vai subir e merece subir. Então, bora ver se vai acontecer aí. Um abraço, papai Hércules. Te amo. Grande abraço. Lembra de mim, hein? Lembra de Será mim. que o Rony assiste a gente também? Assiste, cara. Assiste. Assiste E ele não perde um jogo do Remo. A não ser que ele esteja jogando, né? Aí jogando lá pelo Atlético. Mas ele costuma... Normalmente ele costuma... Esse jogo agora que tava... CRB? Sim. Aí ele mandou, tá 2-0, tá, não sei o quê. Ele gosta. Meus correligionários, intervalo rápido no rádio, tá? Em 98.9, já a gente volta para continuar repercutindo aqui no Dial esse jogo do Remo contra o Operário, portanto 11 horas e 5 minutos, já a gente volta. Continuamos aqui no YouTube, galera. Olha só, mais de 1.000 aparelhos conectados, hein? Mais de 1.000 aparelhos conectados aqui com a gente. O Neto, fugiu o sobrenome dele like agora. Like na live. Ou ele fala que foi um jogo que não casou muito bem com as características do Diego, né? E aí eu acho que existe esse ponto, né? Que o Remo ele precisa encontrar essas soluções. Tanto que, cara, quando o Guto ele troca os dois pontas, a gente não achou nenhuma loucura, por exemplo, ele tirar o Diego do jogo. Porque foi um jogo que ele não conseguiu aparecer, né? E acho que foi o TI que falou ali, que dá para colocar o Pedro Rocha na função do Pana e jogar com o Marrone ou o Nico na ponta esquerda. Galera, pelo menos agora já tá acreditando um pouquinho mais no Nico, né? Não gosto não do Pedro Rocha jogando pelo meio, tá? Eu acho que o Remo perde muito. Também acho. Com o Pedro Rocha pelo meio. Porque ele fica muito preso, muito encaixotado e o Pedro Rocha ele tem como principal o drible, né? Drible, velocidade, ele atacar no mano a mano o adversário e no meio ele não consegue fazer isso. E o movimento, né, de cair da esquerda para dentro. E justamente, ele era o principal armador do Remo justamente fazendo esse trabalho, pegando a bola do lado do campo e trazendo ela pro meio. Então, justamente para ele poder atacar o espaço. Teve um Jojuba que falou ali que os primeiros 15 minutos, eu acho que a gente pouco tocou nesse assunto, os primeiros 15 minutos do Remo foram praticamente perfeitos. E eu concordo. O Remo amassou. Eu só tenho aqui ainda agora. Na hora da... Não, mas a gente pouco salientou isso, porque os caras estão com o tanque cheio, aí dá para fazer o que se imagina, né? Tá todo mundo com o tanque cheio e foi realmente perfeito, cara. É animador. Eu particularmente
tô bem animado. Só para defender meu amigo Michel, o TI tá falando ali que não teve Remo 2x0 CRB, que quando o Rony tava vindo, tava 2x0 no jogo, exatamente. Que terminou 4x2. Exatamente. 11h07, meus amigos, a galera aqui no chat com a gente. Like na live, viu? Só 200 likes, cara. Tem mais de 1.000 aparelhos conectados aqui, 1.100. Então vamos lá, meu amigo. Dá um Para like de atacar aí. o João Vanderlei. É de graça, cara. É de graça. Você viu que estão lhe atacando? Eu vi que eu não tô escalando nenhum jogo você esse meio de semana, Você viu que eu não... Olha só. Olha, eu não toquei eu no não assunto. estou escalado em nenhum jogo nesse meio de semana, nem pra apresentar. Então não venham me encher o saco, o chat. E se ganhar os dois? Não me venham encher o saco. Se os dois ganharem, Xinga? Se ganhar os dois, tu... É bom pra gente. João Vanderlei. De volta, senhoras e senhores. Ele pode narrar. Repar, ele pode. Já tá confirmado, já? Não. Não? Tem nada confirmado? Esperar pra ver o que vai acontecer, né? O Remo Notícias, falando, graças a Deus, não vou narrar o jogo do Remo. O Rafael Arede. Xinga narrando o Repar. Aí, jogo adiado por mau tempo. O torcedor, aliás, teve um torcedor que falou que o João Vanderlei não tem que narrar o Repar, porque o Repar que ele narrou foi 1x0 pro Paysandu e o Remo foi campeão. Então ele deixou as duas torcidas com raiva. A torcida do Remo porque perdeu pro Paysandu. Não, mas eu não narrei esse jogo, meu amigo. Não foi você que narrou esse 1x0? Qual foi que você narrou? Eu narrei o 3x2 do gol de falta do Sábio. Foi vitória isso, do então. Remo. Foi 1x1 que você narrou. E eu narrei o 1x1 com o gol do Giovani no finalzinho. Então tá certo. Você deu uma alegria pro Remo e uma alegria pro Paysandu. Pois é. Tá vendo só? As duas narrações, inclusive, desses gols, estão lá no meu Instagram. Acesse aí, @João Vanderlei no Instagram. Com W e Y no final, que você confere, tá? Tá lá em destaque no meu Instagram, é fácil de você achar. Me sigam, tá? Meus amigos... Agora virou o Abner, pronto. Agora? Depois de todo esse ataque, eu não posso fazer uma propaganda no meu Instagram? Que isso, cara? É verdade. Aproveite também, siga @Liberal Mais Esporte, tá? Lá no Instagram, você tem as notícias do futebol paraense também por lá. Meus amigos, olha só, queria falar do Jaderson. Ele recupera um pouco da confiança com esse gol? Bastante, cara, bastante. Até simbólico, né? Foi ser de cabeça o gol dele, né? Nesse lance. E é um jogador que o Michel até falou, né? Só se ele fosse mágico, ele foi, né? No lance. Foram o quê? 8 minutos em campo? Mágico não, iluminado, né? Iluminado o Jaderson. E, cara, eu acredito que o Jaderson é aquele cara que ele não vai ser o craque do time numa Série B, ele não vai ser o cara que vai ser o cara absurdo como um Pedro Rocha da vida. Mas eu acredito que o Jaderson ele tem capacidade de ser aquele cara nota 7 durante a maior parte do campeonato, que é que muitas vezes é o cara que é talvez mais decisivo do que aquele craque, que às vezes é nota 10 num e nota 2 no outro, sabe? Então, acho que o Jaderson ele tem capacidade para isso. A minha grande dúvida para ele, para esse ano, era... o Jaderson ele foi muito forte fisicamente na Série C do ano passado, que tinha um jogo por semana, que tinha um tempo de recuperação, a intensidade era menor. Esse ano, na Série B, a gente não tem como tirar por completo, por conta do acidente que ele teve. Então não dá pra gente cobrar, o Jaderson não aguentou fisicamente. Mas será que não é porque ele teve que se recuperar de uma lesão na cabeça muito séria que ele teve, sabe? Então não dá pra gente colocar o contexto normal nessa temporada. O que dá pra gente falar é que ele esteve mal durante a volta dele, isso aí é fato, a gente não tem como ir contra os fatos. Tanto que nos primeiros jogos o Michel até falava, e eu lembro disso, que ele falava, o cara acabou de voltar dessa lesão, não dá pra gente cobrar isso é verdade. Mas o fato é que ele não estava bem. E agora, ele entra e faz o gol, podemos dizer isso. Não dá pra dizer também que ele já tá voando. Não tem como a gente falar, o Jaderson tá voando. Não, ele fez o gol. Eu acho que é muito bom pra confiança. Não, isso sim, é muito bom pra confiança. Sim. Mas é só pra gente não mudar, só porque ele fez o gol, ele tá voando. Ele entrou e mudou o jogo. Não foi isso. Por isso que eu falei aqui, e eu joguei essa pergunta justamente pro lado de levantar a moral do cara. Sim, isso aí levanta muito, cara. O Michel até trouxe a informação, né, que ele vai ser pai, vai ser papai. Ele não tava homenageando o Pavani? Não. Eu ouvi falar isso. Não é. Ele vai ser papai, a gente conseguiu confirmar a informação, ele vai ser papai, uma menina que tá chegando. Descobriu o nome já, Michel? Não, do dele ainda não.
Mas vai ser uma menina que tá chegando e do Pavani é um menino, né? Do Pavani já tem um nome, acho que é Ravi, né? Ravi? Quem vai ao Pará, assim. Parou, tomou açaí e ficou, hein? Enfim, e... Parabéns aí ao Jadson. Parabéns ao Jadson. E, cara, a gente fica... Nessas horas, eu fico feliz porque bate com que a gente não tá sendo injusto com o jogador. Se você pegar a entrevista do Jadson para televisão ao final da partida, você vê ele bastante incomodado com as últimas atuações dele. E ele também preocupado com a sequência da carreira dele. Então, assim, é natural que ele vá oscilar, que ele não vá fazer os jogos que ele fazia, na intensidade que ele fazia, e que ele tem que ir retomando essa confiança com o tempo. A qualidade dele a gente já conhece. Ele só precisa de um tempo agora para poder render de novo aquilo que a gente sabe que ele pode render. Então, e é bom que ele sabe disso. Ele não tá se enganando. Tipo, tem jogador que não aceita. Não, né? Se vitimizou, né? Porque, porque isso e tudo mais. Ele foi extremamente competitivo. E tem uma característica do Jadson, é porque recentemente ele não se lesionou mais, né, mano? Não sei se tu lembra, Michel. Toda vez que ele se batia, era uma previsão, aí ele voltava metade da previsão ele já tava jogando. Cavalo, né? Ele sempre teve esse ponto forte, essa recuperação dele. Exatamente. Olha, senhores, outra coisa pra falar também... Já tô perguntando se a mulher do Jadson é paraense. Não sei, mano. Aí já não sei. Mas deve ser, né? Daqui... Outra coisa que eu queria falar também era sobre o ataque do clube do Remo. E primeiro a gente vai ouvir o Guto Ferreira falando sobre isso. Na volta a gente tem algumas coisas pra falar. Vamos ouvir o técnico do Remo. Nos momentos que nós tivemos a recuperação e tivemos conexões assertivas, nós chegamos com perigo. E se você avaliar a chance real de gol durante a partida, o Remo teve muito mais do que o Operário. O Operário teve chutes, né? Mas não teve um rebote, nós tivemos um gol de impedimento, tivemos algumas situações de chegar frente ao goleiro, da bola que atravessou, enfim, e fizemos o gol no final. Quando o Operário subiu a pressão, nós tivemos um pouco de dificuldade, não só de conectar o nosso jogo para poder desafogar, né? Como tivemos dificuldade também de usar, de repente, o contra-ataque que a equipe tem como uma das forças. O segundo tempo nós mudamos um pouquinho, conseguimos controlar e o jogo ficou lá e cá, com mais posse o Operário. A hora que eu fiz as trocas, eu dei mais gás para a equipe, os meninos entraram bem, começaram a dar as estocadas, a nossa equipe cresceu, e aí nós tivemos uma chegada ali mais próxima, mas sem finalização em condição de gol. Eles a mesma coisa. E aí até que nós achamos o gol ali aos 44 e tivemos a força de segurar. Vitória importantíssima. E nesse momento o que o Remo almeja, mais importante do que vencer jogando bonito, é vencer. O mais importante é vencer. E ele pontuou algumas coisas que ele gostou no ataque, mas, cara, principalmente ali naqueles minutos finais do segundo tempo, foi impressionante a quantidade de decisões erradas do Janderson, do Nico Ferreira. Cara, chegou um negócio que chamou muita atenção. O Remo, que é muito conhecido por ganhar jogos em contra-ataque, desperdiçou muitos ontem, cara. Desperdiçou muito por decisões erradas, sabe? Tipo de passar a bola quando não deveria, de prender quando não devia, de erro de dosagem ali na hora do passe. Um sai mais forte, o outro sai mais fraco, interceptado. Remo precisa corrigir isso. Mas o Janderson nos últimos 2 jogos, 2 assistências, não é isso? Ou não? Eu discordo desse último jogo, viu? Que a bola bate no cara e chega no Jado, mas cruzou. com 2 participações. Se bem que a assistência eu acho que é do Marrone, né? Que ele não toca sei se na o Marrone bola. desvia? Acho que desvia. Não sei, acho que desvia. Mas 2 participações. Mas enfim, participou do gol, né? Cara, é a divisão, cara. O jogador... O Janderson era titular do Atlético Goianiense. E, tipo...
Já jogou primeira divisão, né? Já jogou Série A. Já foi titular do Ceará. Então, assim, Jogou cara, no Corinthians divisão, também, né? Cara. Passou no Corinthians. É a divisão, ela te proporciona esse tipo de jogador que vai tomar a decisão errada, que vai acertar uma e vai errar duas. É isso, cara. Tem muito o que cobrar. É entender o que tu tens, porque se tu for olhar pro vizinho, talvez não tenha também. Então... É entender, mas também não é... Não pode se acostumar. Se acostumar e aceitar sempre, por exemplo. Não, tem que criticar. O jogo do João Pedro foi horrível. Horrível. O João Pedro teve... Ele foi muito bem contra o CRB, mas contra o Operário o João Pedro só não saiu porque não tinha outro, cara. O jogo do João Pedro foi horrível. E o do Daniel Amorim? E o do Mingote, que nem entrou? Epa, os caras são doidos, né? Não, eu concordo, mas é por isso que o Operário tá em 12º. Não é à toa que o Operário tá em 12º. Mas em relação, por exemplo, ao Nico. O Nico, não sei o que acontece, não sei se é adaptação. Tem vários momentos que ele erra coisas muito simples, cara. Não sei se vocês lembram. O Nico teve uns 3 lances de domínio que a bola veio relativamente boa e ele acaba pisando e travando o ataque. Eu acho que é mais ansiedade. Será que é ansiedade, Michel? Eu tô mais nessa pegada dele porque aí. Não dá pra dizer que o cara é horrível tecnicamente. Quando ele consegue pegar a bola, ele consegue fazer algumas coisas ali acima da média. Mas tem lances que a bola às vezes bate nele e, sabe? Então, alguma coisa é estranha. Eu acho que é mais ansiedade, assim, sabe? De querer resolver, de querer... Porque o cara sabe que chega com um peso diferente. Sim. O cara veio pelo Marcos Braz, né? É cara que tem empresário... Primeiro clube no Brasil, né? Primeiro clube no Brasil, a porta tá se abrindo e ele sabe que se fizer um campeonato ele pode ser puxado para uma Série A. Então, assim... E ele é novo, né? Ele não é experiente, né? Acho que é o segundo clube dele, se eu não me engano. Não sei se é o segundo ou terceiro. Mas segundo ou terceiro. Então, uma coisa é tu jogar lá, né? No Uruguai não tem nem... O que? A população, o quê? 1 milhão, 2 milhões? Sei lá. Mas, enfim... Público de uruguaios, pequeno. 3 milhões. 3 milhões, né? Enfim, e aí tu vem pra Belém. Isso é o que vai dar no Baianão quinta-feira. Pois é, só isso dá no Baianão, então... Meus amigos, difícil, cara. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso grande Bruno Amâncio, que está com a gente, tá ouvindo, tá no carro. Ele é seu amigo? Claro que é. Gostei. Claro que é. Gostei da velocidade da resposta. Porque ele tá falando o seguinte... Quer ver, você pensa um pouquinho. Tô no carro com meu irmão Danilo Valmon, remista doente. Parabéns. Igual ele. Aí pra você, seu Danilo, vencedor aí com o Clube do Remo, encostou no G4, o sonho do acesso ainda está vivo. E valeu, Bruno, valeu pela audiência aí, tamo junto. Mais tarde estaremos lá pela Bruno Amâncio, que deve estar de cabeça inchada depois da virada do Palmeiras ontem em cima do São Paulo. Mas peraí, como é que o cara não marca pênalti naquela... Deram uma garfada e foi ele tão levou escandaloso, foi tão escandaloso que a CBF afastou a equipe inteira, né? do Zap. E se eu não me engano, pediu desculpa pro São Paulo. Tá bom que... Você pegar 3 gols em... Não dá, também não dá. Em 20 minutos, aí também é sacanagem dos caras, né? Dentro de casa, com um jogo 2-0, você pegar 3 gols, aí também... Aí ele tá falando o seguinte aqui, ó. Muda esse assunto aí, na moral. Volta a falar do Remo. O quê? Que ele é remista? Não. Saiu o preço do ingresso do jogo de quinta-feira, cara. Pra você que não sabe, o jogo vai ser no Bainão, porque o estádio Mangueirão estará dedicado ao show que vai acontecer nesse final de semana. E o preço dos ingressos é o seguinte, preço único, tá? Somente a arquibancada estará à venda e a R$120, senhoras e senhores. Gente. 120 conto. Uma facada. Vai ter gente que vai pagar. Não duvido que vá lotar, mas eu vou entender se não lotar. E teve um torcedor até que comentou ali, tá achando caro, faz o sócio. Aí... Há 15 horas o Remo informamos que as novas adesões aos planos sócio-torcedor Fenômeno Azul estão temporariamente suspensas. Mas é justamente por causa desses jogos aí no Baianão, cara. Mas depende. Porque, por exemplo, porque é o seguinte, Matheus. Se o Remo quiser, ele abre o sócio e bota a carga máxima quase toda pro sócio. Porque o que acontece no Baianão? O que aconteceu no último jogo, não sei se nesse agora. O sócio fazia check-in, o ingresso que sobrava botava à venda. Esse jogo agora, travou o sócio e já botou à venda. Dito isso, vai lotar. Acredito que sim, mas isso não anula o fato de que R$120 é até, não vou dizer sacanagem, mas é não prestigiar o que o torcedor está fazendo durante todo o campeonato. O
Então o torcedor tá mantendo a média ali, primeira, segunda maior média do campeonato inteiro. Aí chega um jogo pra ser de fato uma festa, e tu coloca o valor lá em cima. A sorte do Remo... Daqui a pouco tem repá, que vai ser mais 100 conto, pelo visto. A sorte do Remo é que vai ser início de mês. O William Souza tá falando assim, queremos subir. Teremos que pagar pro time dar o bicho pros jogadores. O dinheiro é teu? Cara, é assim, se você for pensar para quem tem condição, para quem ganha bem, mais do que um salário, né? Ok, beleza. O torcedor vai lá, faz o esforço dele, vai pagar e tá tudo bem. Agora, se você for pensar que a maior parte da nossa população ganha um salário mínimo... São 3% que ganham acima de 5 mil, por exemplo, no Pará. Então aí passa... Eu já acho que podia pelo menos rolar um lote promocional. Também. Então, alternativas poderiam... Um lote promocional ali, sei lá, por R$80 ou até metade do preço. Acho que vale a pena, sabe? Pra você dar chance pro torcedor que não tem essa grana, que não tem essa bala de dar 120 no ingresso, ter a oportunidade de ir pro jogo, sabe? Eu sei que o Tonhão, o Glauber, o pessoal lá, o Braz vai falar assim, pô, mas é só um jogo, é só um jogo, é contra o Atlético, né? Vai ser no Baenão, poucos ingressos, a gente precisa do dinheiro para poder dar essa investida e tal. Eu entendo tudo isso, cara, mas é muito, gente. É muito. Ah, a seleção vem aqui e cobra mais caro, eu sei, mas a gente vai ter que ir. Quantas vezes a seleção vem? Pois é, a seleção uma vez na vida tá na morte. Exatamente. Tá? E outra, o Baenão, gente, assim como a Curuzu... A estrutura não é. A estrutura não te entrega nada. Assim como a Curuzu, o Baenão também não entrega nada, entendeu? Nenhum conforto ao torcedor. Então, eu acho muito pesado, cara. Eu acho o melhor comentário que eu vi no post do Remo, do anúncio dos ingressos, foi o seguinte: calma, galera, vai ter Henrique e Juliano no intervalo. E outra, você tem um repá mais à frente. 5 e que você poderia dar uma salgada no preço do repá, porque aí sim... Faz um combo. Você vai pro Mangueirão, faz um combo, entendeu? E aí dá uma salgada no repá, porque é um estádio que te oferece uma condição melhor. Você pode... Nem precisava botar 120. Mas aí o negócio é que o preço do repá, ele tem que ser em conjunto, né? Eu não sei se o Paysandu vai querer salgar também. Não, o Samael até diz ali, ó... O que quer. O Samael tá falando, nem é 120, porque ainda tem a taxa do site. Ainda tem um valor ali que... Enfim, cara, eu achei pesado. Eu entendo todos os motivos que a diretoria tá dando, né? Lógico que tem que pagar as contas, o elenco é caro, tem que dar bicho, tá na reta final, né? Poucos ingressos. Entendo tudo isso. Entendo o lado dos caras, mas ficou pesado. Cara, e era pra mim uma grande oportunidade de valorizar o sócio torcedor. Porque, por exemplo, se é um jogo no Baenão e o motivo a gente não vai abrir o sócio porque não tem estrutura. Cara, eu acredito que se tu fecha o plano de sócio da capacidade do Baenão, ou pelo menos ali 80% da capacidade do Baenão, tu vai ter um plano de sócio de 10 mil torcedores. Aí o torcedor fala ali, fecha o sócio pro cara não fazer um mês. Impede o cara de fazer só um mês. Olha, a partir de agora a adesão vai ser até o final do ano. São o quê? 3 meses até o final do ano? Se você vai fazer a adesão agora, até o final do ano e faz 3 parcelas de 3 vezes e tudo mais. Então existem alternativas de ser um grande jogo de tu valorizar teu sócio torcedor. Tu abria teu sócio torcedor, o cara já ia para já ia pro repá, porque apesar de ser mano do Paysandu, sempre tem acordo entre as diretorias, já ia pro jogo do Atlético, e eu acho que caberia até o jogo contra o Cuiabá. Então, tu abrindo teu sócio nesse momento de arrancada, tem uma grande chance de aumentar teu plano de sócio, que te dá muito mais dinheiro do que só arquibancada, cara. Tô pensando no ano que vem também.